Em 1993, Betinho diz, faz a frase, uma frase célebre: quem tem fome tem pressa. 28 anos depois, né, quase 30 anos passados, Daniel de Souza, dando uma entrevista há pouco tempo, eu estava preparando a entrevista e li a frase dele: nunca vimos tanta gente com fome. Agora você está dizendo, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. Qual que é o cenário que você está enxergando? Como é que você... o que é possível constatar, não é? Nesse momento, diante desse cenário e dessas, enfim, sai do mapa da fome e agora nós estamos aqui, não é? Olha, primeiro uma enorme frustração, né? A gente não se sente derrotado, porque a gente nunca vai desistir dessa batalha de combater a fome, mas a gente se sente frustrado, né? Depois de muitos anos de luta, enfim, advocacy por questões de políticas públicas, de construção de políticas públicas que fossem na direção da segurança alimentar, da melhoria da condição da população mais vulnerável, um processo que demorou mais de uma década, né, para ser construído. O Brasil sai do mapa da fome depois de mais de uma década de políticas públicas, que vem desde o início, desde o final do governo FHC, passa pelo governo Lula e pelo governo Dilma, mas numa construção de políticas públicas que começam a olhar um pouco mais para as populações mais vulneráveis. Isso, assim, para nós, quando a gente olhou a nossa utopia chegando, foi uma realização óbvia do início do trabalho da semente que o Betinho plantou lá atrás. Só que a gente olha, já em 2016, a Ação da Cidadania, 2 anos só depois, e eu já estava na Ação da Cidadania trabalhando justamente com essa nova visão de olhar a Ação da Cidadania para o futuro, a gente começa a receber relatos dos nossos comitês no Brasil todo dizendo, olha, a situação da pobreza está aumentando muito. A gente está numa situação bastante precária, a gente já está começando a ver famílias voltando à situação de fome. E nesse momento a gente liga o alerta, né? E foi no ano seguinte, em 2017, que a gente faz uma campanha no meio do ano para o pessoal aqui do Rio de Janeiro, porque, eu não sei se você lembra, mas os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro ficaram sem receber recurso, né? Sem receber os salários. E a gente, esses funcionários que sempre foram doadores muito grandes das nossas campanhas, a gente viu o momento em que eles estavam precisando de ajuda. E a gente imediatamente respondeu, criando uma campanha de arrecadação aqui no Rio de Janeiro para esses funcionários públicos. E quando a gente foi entregar esses alimentos, Vivian, a gente percebeu a dimensão do que a gente estava tratando. Porque, para muito além dos funcionários públicos, a gente percebeu a necessidade da população muito grande, como a gente já via em tempos de Betinho. Tá? E uma coisa que mudou muito nessa geografia da fome brasileira é porque você tinha uma concentração muito grande, e ainda tem percentualmente, no norte e no nordeste. Mas na região sul e sudeste você tinha isso um pouco menor. Você não tinha tanta pobreza extrema, você não tinha tanta gente em situação de insegurança alimentar grave, você tinha uma coisa um pouco mais controlada nas regiões das grandes metrópoles. E com esses processos de imigração muito grandes, os inchaços das metrópoles, uma falta de planejamento, né, em termos de ocupação de território do Brasil inteiro e tudo mais, você começa a perceber essa migração, porque o Norte e o Nordeste muito empobrecidos ainda, né, o campo empregando cada vez menos, porque o grande produtor cada vez mais mecaniza o campo e tira o pequeno produtor ou o trabalhador rural das suas produções. Então você tem um inchaço de as pessoas vêm procurar oportunidade, né? Então hoje a gente tem uma geografia muito diferente, né? A gente tem hoje no sul e no sudeste 6% da população em situação de insegurança alimentar grave. Isso, comparado ao norte, percentualmente, é 1/3. No norte a gente tem 18%. Tá? Mas 18% da população da região norte e 6% da região sudeste tem muito mais gente, em termos absolutos, na região sudeste hoje, em pobreza extrema, em situação de fome. Kiko, deixa eu Então, só dar uns números claro, aqui, que eu acho que ajudam a esse sem raciocínio que dúvida. você está fazendo.
A Rede de Pesquisa em Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional, que trabalha, né, com esses dados, aponta que existem hoje 116 milhões de brasileiros, eu disse isso no início do programa, repetindo, em situação de insegurança alimentar e passando fome. Não é? Desses, 19 milhões estão passando fome. Em 2018, eram 10 milhões. Então, os números da rede indicam aí um salto de quase que duplicou o número de pessoas passando fome. Outro dado que a gente tem aqui é o estudo do grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, que é uma outra instituição que também mede essa questão, a insegurança alimentar. Ela aponta que hoje estão nessa situação de insegurança alimentar 125 milhões de brasileiros, nesse período da pandemia. Quer dizer, então, na pandemia, não é? Se a gente pode comparar esses dados, a gente pode ter tido um salto ainda maior. Isso, viu? Mas é importante. Esses dados são assustadores, né? 125 milhões de brasileiros. Da população. 56% da população brasileira. É um dado absolutamente absurdo, né? Que a gente nunca viu antes. A grande verdade é essa. Nós, pelo menos da Ação da Cidadania, não lembramos de ter um dado tão dramático como esse em termos de insegurança alimentar no país. Mas é importante que se diga uma coisa, porque algumas pessoas tentam colar a narrativa de que a questão da fome ela está vindo por conta da pandemia. Tá? A questão da fome, como já diz o IBGE em 2018, 2 anos antes da pandemia, já atingia 85 milhões de brasileiros. Quer dizer, insegurança alimentar de todos os graus, né? Desde o grau leve ao moderado ao grave. Você falou aí o dado, né? Em 2018 já tinham 10 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave. O Brasil precisa de 5% da população em insegurança alimentar grave para voltar ao mapa da fome da ONU. E um pouco mais de 10 milhões já é o retorno ao mapa da fome da ONU. Então, a situação já era muito grave em 2018, ela vem piorando de 2014 para cá, né? Então, em 2016 a gente já alertou isso sem ter dados estatísticos, né? Porque você não tinha, o IBGE não estava fazendo esse tipo de pesquisa, então você vem num crescendo desses números por conta de uma série de questões que vão para além da pandemia. O que acontece com a pandemia é que ela extrapola todas as tragédias que aconteceram nos últimos anos em termos de destruições de políticas públicas, em termos de mudanças de visão em termos da segurança alimentar brasileira. Então, quando se chega nessa crise dessa maneira, o que acontece é que você não tem uma estrutura que estava pronta para atender esse tipo de demanda emergencial e que foi totalmente desmontada nos últimos anos. A gente chega no que a gente está, na onda perfeita do mal, né? Então, a gente, só tentando relacionar com os fatos políticos, né? Quando você fala em política pública, vamos falar também de política de uma forma mais macro para poder entender em que circunstâncias isso acontece. Se saiu do mapa da fome em 2014 e em 2016 já havia alerta, o que era 2016? Crise econômica, ruptura política, não é crise política, um desarranjo institucional no país. Você acha que esses elementos concorreram para, ao fim e ao cabo, a gente chegar a uma situação de piora né, na segurança alimentar? Absolutamente. A crise política e econômica, a crise econômica causada pela crise política de 2016, né, ela gera, obviamente, um aumento de pobreza. Se você olhar os dados econômicos da época, é uma crise muito severa, né, de desemprego, de queda de renda, etc. Isso, obviamente, joga imediatamente pessoas que estão na classe média baixa para pobreza ou para extrema pobreza, porque essa é uma camada da população que não tem crédito e não tem poupança. Então, se você corta a renda dessa pessoa, ela imediatamente é jogada numa situação de pobreza grave, né, porque ela não tem de onde tirar dinheiro. Então, essa crise ela começa esse processo. Então, além da crise, essa crise ela começa essa destruição, vamos dizer, de empregos e tudo mais. Em cima disso, você tem uma mudança de visão, né? Onde o governo federal e alguns governos estaduais começam a mudar um pouco a visão em relação
a políticas públicas de transferência de renda, a políticas de segurança alimentar. Então, a gente tem hoje o primeiro ato, desde o governo Temer, né? O governo Temer já tem uma diminuição bastante drástica, por exemplo, na questão dos estoques reguladores de alimentos. Você praticamente zera isso nos últimos anos, no momento que hoje faz a maior falta, porque o arroz e o feijão dobraram de preço na pandemia, porque o dólar está nas alturas. A visão do governo hoje é uma visão totalmente ligada à exportação de alimentos e ao agronegócio. Então, os pequenos produtores que põem um alimento na nossa mesa não tiveram nenhum apoio nesses últimos anos, tiveram redução de apoios. Então, você tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Escolares, você tem o PAA, que é o Programa de Aquisição de Agricultura Familiar e de Pequenos Produtores. Todos esses programas foram ou reduzidos ou, em alguns lugares, não utilizados mais. Os governos pararam de usar. Isso significa o seguinte... A partir do momento que eles não têm incentivo, acaba encarecendo o que chega à mesa. Claro, porque o grande produtor... Ele produz para exportar, produz para onde paga mais. E com o dólar a 5,60, você vai exportar tudo que você produz. Então, o grande produtor ele exporta esse alimento, o que sobra para o Brasil é muito pouco, e esse preço aumenta. E a gente teve casos de ter que importar grãos para o Brasil, sendo que a gente é um grande produtor de grãos, é um absoluto absurdo. Então você vê nisso, entendeu, Vivian? É uma falta de planejamento no sentido da segurança alimentar. Porque o governo, quando o governo Bolsonaro começa, ele extingue o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar. Que é o primeiro... O impacto da extinção do Conselho, né? Que está no primeiro ato, é uma medida provisória, que é o primeiro ato do Bolsonaro ao tomar posse. Exatamente. Na verdade, o ato ele é bem mais abrangente do que só o CONSEA, né? Mas dentro desse ato está uma série de distinções de relações com a sociedade civil e relações com outras entidades técnicas que poderiam ajudar na construção de políticas públicas e no monitoramento das políticas de segurança alimentar. Então você tira esse acesso da sociedade civil de entender os dados e os números para que a gente possa planejar e auxiliar governos e a própria sociedade na questão da segurança alimentar. Então, essa desconstrução dessa relação do CONSEA, ela traz uma série de consequências. Porque todas as políticas públicas de segurança alimentar passam a não ser acessíveis mais pela sociedade civil em termos de proposição e de monitoramento, e você começa a ver as consequências das reduções de aplicações dos programas, como eu citei antes, do PAA, do PNAE e uma série de outros programas super importantes que a gente deveria ter implementados, que fariam a diferença no momento de uma pandemia como essa. Então, junta-se tudo, né? Uma crise econômica, uma crise política que veio se arrastando, depois entra uma mudança de visão de governo, onde você possa mudar políticas públicas ou reduzir políticas públicas para pequenos agricultores, para a questão dos estoques reguladores, etc. E para somar, se não fosse só isso, já seria trágico, você ainda põe em cima uma Covid, né? Que hoje a maior crise sanitária da história do Brasil e que você precisa que as pessoas fiquem em casa e, nesse sentido, você tem uma redução de economia, redução de emprego, uma série de outras coisas. Então, assim, é a onda perfeita de tragédia que a gente está vivendo.